Se tu estás nas redes sociais, certamente já ouviste falar de Ozempic, Monjaro, GLP-1 e, portanto, medicamentos que estão a fazer com que as pessoas percam peso rapidamente. É uma informação recente e está a inundar cada vez mais as redes sociais. E por isso mesmo, como é algo que é muito importante, nós hoje vamos falar exatamente sobre isso, ok? Vamos dizer exatamente o que é, para que serve, para quem serve e quais os riscos associados. O meu nome é Filipe Simões. Eu sou Beatriz Jorge, meu nome é Ana Alves. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a emagrecer sem voltarem a ganhar peso. Tudo isto através de uma abordagem multidisciplinar de treino, nutrição e terapia, algo único em Portugal. Espero que gostes deste episódio. Até já! O ponto fundamental neste momento é nós clarificarmos a informação que existe, não é? Embora tudo aquilo que nós vamos dizer é importante que as pessoas entendam que é baseado em evidência científica, mas que também ainda é algo bastante recente, não é? Portanto, não estamos a falar aqui de componentes que já são estudados há mais de 50 anos, não é? Não, estamos a falar de algo que é mesmo bastante recente. Inclusive aqui há esta mudança, embora este medicamento já seja usado noutras vertentes, e depois também podes falar um pouco sobre isso, mas neste momento descobriu-se que há aqui uma grande ajuda no processo de emagrecimento. Mas, contudo, quando é algo novo, existe também muita desinformação, não é? Sobre o que é, porque é usado, se deve ser usado, como é que então deve ser usado. E nós temos estado a ver também mesmo um, uma falta de conhecimento técnico e ético sobre este tipo de medicamentos, este tipo de fármacos. E se calhar vamos exatamente começar por aí, não é? Portanto, em clarificar as pessoas sobre, se calhar o primeiro ponto, de o que é isto, porque certamente as pessoas já ouviram falar de Ozempic, que é um medicamento que emagrece, não é? Mas o que é especificamente? Então, se calhar, Beatriz, podemos exatamente começar por aí, explicares um pouco o que é o Ozempic. Uhum. Boa, é um bom ponto de partida para começar, para explicar logo isso, não é? O Ozempic, ou o Mounjaro, ou o Wegovy, portanto, são os nomes comerciais que se dão a esses. O termo técnico é os agonistas de GLP-1, não é? Nós ouvimos as canetas, os injetáveis para emagrecimento, mas o nome técnico é esse, agonistas de GLP-1. E portanto, eu acho que é importante começarmos por explicar o que é esse GLP-1, ok? Portanto, a GLP-1 é uma hormona que o nosso corpo produz no intestino quando comemos, ok? E que acaba por influenciar tanto o nosso sistema digestivo como o nosso sistema cognitivo. E tem aqui três principais funções, que acaba por ser a regulação do açúcar no sangue, a diminuição do tempo de esvaziamento gástrico, ou seja, o tempo que a comida demora a sair do estômago e a passar para o intestino, e ao aumento da saciedade, redução da sensação de fome, ok? Portanto, estas acabam por ser as três principais funções. O que acontece é que esses medicamentos, que já são, lá está, como estavas a dizer, já foram criados há um tempo, né? Na altura foram criados para ser um tratamento para quem tivesse, por exemplo, diabetes tipo 2, ou seja, para ajudar, lá está, na regulação do açúcar no sangue. Só que com o uso desse tratamento começaram a ver que tinha bastantes efeitos em termos de emagrecimento, e Ok, depois então foi aí que surgiu, ok. exatamente, Então eles foram utilizados inicialmente para quem tem ajudar na diabetes. diabetes do tipo 2, né? Portanto, a Exatamente. regular aqui os picos de. Só que o efeito secundário repararam que também Uhum. provocava emagrecimento. Ok. Exatamente. Pronto, e então surgiu esse interesse e pensaram: olha, e se utilizássemos aqui hum, este medicamento também, por exemplo, no tratamento da obesidade, ok? Hum, e portanto, estas acabam por ser aqui as principais funções, não é? Ou seja, o regular o açúcar do sangue, reduzir o apetite, ou seja, ter uma sensação de saciedade maior, e diminuir o tempo de esvaziamento gástrico. Diminuir, não, desculpem, aumentar o tempo, ou seja, é mais lento o tempo que leva a sair a comida do estômago e ir para o intestino. Ok, portanto, ou seja, eles acabam aqui por funcionar um pouco como não só ajuda a controlar aqui os níveis de glicose no sangue, correto? Mas também aqui mesmo a nível da saciedade, não é? Portanto, aquilo que tu estavas a dizer é bastante importante, não é? Portanto, aqui o tempo desde que a comida está no estômago até que passa para o intestino, não é? Portanto, a pessoa vai se sentindo cheia durante mais tempo, não é? Portanto, diminui aqui a digestão,
mas também aqui o facto de ela sentir menos apetite, não é? Portanto, depois uma coisa também acaba por estar Exato, relacionada um pouco uma com a outra, não é? E isso tudo leva a que, no fundo, o que é que acontece é a pessoa come menos calorias do que aquilo que gasta, não é? exato. E isso leva ao emagrecimento. É isso, é aquele resultado indireto. Pronto, e imagina, estes agonistas basicamente vão imitar essa ação dessa hormona. Ou seja, nós temos essa hormona que produzimos quando comemos, que tem esses efeitos. E estes medicamentos, que são os tais agonistas da GLP-1, são os imitadores dessa hormona, ou seja, vão potenciar a ação que a hormona tem, vão aumentar ainda mais o tempo, vão trazer ainda mais saciedade, vão regular ainda melhor o açúcar. Ou seja, basicamente é isso: é aumentar o tempo da ação que a hormona que nós já produzimos naturalmente tinha, mas com essa ajuda do medicamento fica, lá está, potenciado. Pronto, e é esse o objetivo principal desses medicamentos. Ok. Bastante interessante o facto, e acho que isso também já aconteceu em vários pontos da nossa sociedade aqui ao longo do tempo, em que utiliza-se um medicamento para tratar uma coisa e depois na realidade vai-se descobrir e tipo, olha, afinal ele funciona noutra coisa ainda. E eu acho que isso já aconteceu em mais pontos da nossa história. Mas portanto, acaba por ser aqui, no fundo, isso que tu estás a dizer, um ponto também importante, que é as pessoas entenderem que de facto a pessoa vai emagrecer se comer menos calorias do que aquilo que gasta e portanto um GLP-1, tanto um Ozempic, um Monjaro, ele não funciona como derrete gordura ou queima gordura logo diretamente. Não, o que vai acontecer é que literalmente vai fazer com que a pessoa coma menos calorias do que aquilo que gasta, não é? Portanto, e depois entramos na lei da termodinâmica, que é aquilo que nós estamos constantemente a bater, não é? Que é, no fundo, aquilo que vai fazer a pessoa emagrecer é o déficit calórico, é consumir menos calorias do que aquilo que gasta. E o GLP-1, neste caso, ajuda imenso nesse ponto em que faz com que a pessoa, de forma natural, acabe por ingerir menos calorias, porque se sente muito mais saciada, não é? Exato. Boa. E porquê é que sentes que eles também acabam por funcionar aqui tão bem neste aspecto? Hum, Olha, eu diria que é principalmente por trazer os resultados, mais constantes, não é? Ou seja, durante o período em que a pessoa faz esse tratamento, efetivamente fica com um apetite muito mais reduzido, fica com um apetite muito mais reduzido, ingere muito menos, mais facilmente tem essa perda de peso. E portanto, esses resultados constantes devido à redução do apetite, e esta perda de peso que tanto procuravam, acabar por ser, eu não quero dizer facilitada, porque efetivamente tomar esses medicamentos têm alguns riscos e alguns efeitos que não são tão fáceis de lidar, não é? Mas não exige a tal mudança comportamental, não é? E isso traz muita motivação, porque vemos os resultados a aparecer De forma rápida, não é? de forma mais rápida, não é? Que é aquilo que a maioria das pessoas quer, que é os resultados mais rápidos. Portanto, eu diria que é por isso que resulta tão bem, ok? Mas é importante esclarecer aquilo que estavas a dizer há bocado, que é estes medicamentos de forma alguma conseguem queimar gordura ou, sei lá, acelerar o meu metabolismo, nada disso, não é? Os medicamentos têm aquela ação no nosso organismo e, por consequência, acabamos por perder peso. Pronto, mas não existe aqui nenhuma alteração metabólica que ocorre devido desse medicamento. Ok. Então é pronto. E finalmente, neste momento, acabamos por ter agora algo Aham. que seja comprovado cientificamente, não é? E que funcione fisiologicamente, não é? Porque eu recordo-me também quando eu iniciei também o meu processo de querer perder peso, de comprar termogénicos, a achar que eles é que iam fazer com que eu emagrecesse e infelizmente também, portanto, isto já foi há 10 anos atrás, e portanto falava-se, ainda não se falava muito dos termogénicos, hoje em dia também se fala um bocadinho mais, mas hoje em dia vemos também uma onda gigante, não é, de gomas e sprays e tudo coisas para, que na realidade não têm esta certificação científica de que funciona, não é? Mas finalmente agora temos algo que na realidade funciona mesmo fisiologicamente através desta explicação que tu estavas aqui a dizer. E no fundo, e portanto, isso é bastante bom. Mexe aqui com um ponto em que onde há muitas pessoas que desistem, e eu quero frisar esse ponto, que é mexe com a motivação, e que tu falaste bem. Porquê? Porque aquilo que nós vemos é que num processo de perda de peso,
os pontos fundamentais são ali os primeiros 3 meses, não é? Porquê? Porque inicialmente nas primeiras semanas a pessoa até tem motivação, mas depois a motivação perde-se, não é? E onde nós vemos que as pessoas acabam por desistir nesse momento. Com a introdução aqui dos GLPs, nós conseguimos ver que há a motivação acaba por ser mais constante. Porquê? Porque a pessoa está-se a alimentar, a motivação está-se a alimentar da perda de peso, que acaba por ser constante, não é? Então ela acaba por ficar motivada e acaba por conseguir. Então nós conseguimos ver que hum, a introdução aqui do GLP-1 acaba por fazer com que a pessoa consiga ter aqui estes resultados mais rápidos e também um pouco mais constantes, como estavas a frisar, durante algum tempo, não é? Durante quanto tempo está a utilizar, versus ela estar a fazer sozinha, vai requerer um pouco mais de esforço, porque tem que fazer algumas mudanças de hábitos e como a motivação é bastante volátil, faz com que pode haver pontos onde ela acaba por desistir. E ali acaba por ter a motivação mais elevada, para que vai buscar essa motivação à perda de peso, que acaba por ser constante, não é? Exato. Mas isto tudo, existe aqui um lado em que pouca gente fala, não é? Porque temos algo que é tão bom a nível fisiológico e que de facto está comprovado cientificamente que resulta, não é? E que traz resultados, ninguém aqui está a contestar isso. Mas existe aqui um lado que ninguém costuma falar. Tal e qual como qualquer outro fármaco, existem sempre efeitos secundários, não é? Portanto, os efeitos secundários de, por exemplo, como ele era utilizado para controlar os picos de glicemia, os efeitos secundários era a perda de apetite, não é? E, portanto, era um dos efeitos disso, não era o objetivo, não era a perda de apetite, não é? Mas aconteceu. Aqui também temos alguns efeitos secundários. Que efeitos secundários é que são? Uhum. Olha, os efeitos secundários mais comuns acaba por ser náuseas, vómitos, diarreia, obstipação. Estes são os mais comuns, mais relatados, principalmente no início também do tratamento. No entanto, depois também tem alguns outros riscos associados, que é o principal que eu consigo identificar aqui é a perda de massa muscular, porque, ou seja, garantidamente existe o risco de grande parte do peso que é perdido ser à custa da perda de massa muscular, ok? Principalmente se não houver acompanhamento nutricional ou se não houver treino de força, não é? Que tentem reduzir essa perda, mas vai haver, atenção, porquê? Porque estamos a falar de perda rápida, não é? E se quando a perda é rápida acaba por ir buscar tudo aquilo que nós temos aqui como reservas. Mas quando não tem esse acompanhamento e nem o treino de força, a perda ainda é maior, ok? Portanto, eu diria que este é dos maiores riscos. E também lá está, não tendo tal acompanhamento, podem se sentir bastante cansados, mais fraquinhos, né? Porque estamos a falar de uma ingestão muito menor àquilo que era o habitual, e que pode trazer esses resultados também no dia a dia. Portanto, acaba por ser estes assim os principais. Portanto, Alguns, anos. um bocado, Não, um exato. bocado desconfortável, diarreia, vómitos, É. Por isso é que há bocadinho eu disse, não é constipação, facilitada, né? Porque efetivamente têm que lidar com esses efeitos. Exato. Há pessoas que já reportaram que não têm e que funciona Uhum. maravilha, mas também já tivemos casos de muitas mulheres que até depois de eu já ter publicado que vêm falar e dizer tipo, olha, comigo não funcionou. Pois. Comigo não funcionou. E houve outras mulheres que até deixaram de tomar exatamente por estes efeitos secundários, que eram demasiados, então tipo, olha, não é. E depois nós vemos, ok, isto é sustentável a longo prazo, sim ou não? E depois já entramos aqui também no outro caminho que é este ponto, né? O que é sustentável? Se é sustentável de eu tomar este medicamento para o resto da minha vida, se há uma forma de eu fazer aqui um desmame, digamos assim, mas se eu não fizer o desmame, o que é que vai suportar os meus resultados, não é? Portanto, entramos aqui Exato. também noutro caminho, que é importante também nós falarmos, que acaba por ser um risco, não é este risco de efeitos secundários diretos, mas acabam por ser estes efeitos secundários indiretos, que é, ok, eu não vou tomar aquilo para sempre, se eu não vou tomar aquilo para sempre, o que é que vai sustentar quando já não estivermos lá, não é? E isso acho que também é um ponto também é importante nós falarmos. O outro assunto que eu queria aqui explicar e mostrar com clareza, porque eu sinto que ainda existe muitas pessoas que não entendem muito bem este conceito de perder peso, não é? Porque tu falaste que um dos efeitos secundários é a perda de massa muscular, não é? E quando estamos a falar de uma pessoa que tem 20 quilos para perder, nós não queremos que essa pessoa perca 10 quilos de massa muscular e 10 quilos de gordura, não é? Portanto, aquilo que nós queremos é que a pessoa preserve o máximo massa muscular possível e até aumente,
não é? Portanto, é isso é que nós queremos. Porquê? Porque a massa muscular é fundamental para a saúde da mulher. Porquê? Porque aqui já nem sequer quer falar da população em geral, mas focar mais na mulher. Porquê? Porque após os 30 anos, a massa muscular, a mulher começa a perder massa muscular a um ritmo mais acelerado do que o homem, e portanto é fundamental preservar essa massa muscular, especialmente ali na parte de perimenopausa e menopausa, onde já acontece também a sarcopenia, portanto, que é uma perda de massa muscular muito mais acelerada. Esta perda de massa muscular leva a com que a pessoa fique com, aumenta drasticamente os riscos de ter mais doenças cardiovasculares e, portanto, mesmo também de Alzheimer e de Parkinson. Portanto, tendo mais massa muscular, acaba por prevenir muito essas doenças. E, portanto, nós não queremos de todo perder massa muscular. Não, não queremos, não é? E para a mulher acaba por ser muito, muito importante. Para além disso, nós queremos não só mais longevidade, mas também vitalidade. E a massa muscular vai nos ajudar a ter mais qualidade, não é? Portanto, eu sentar-me, eu levantar-me, ah, e isso vai ser fundamental. Como não é só chegar mais longe, é como é que eu vou chegar lá, Exatamente. não é? E eu acho só fazer aqui um parênteses, sei que não estamos a falar disso, mas, por exemplo, ver a diferença, porque recentemente faleceu uma figura conhecida pela aptidão física, o Chuck Norris, não é? E ele faleceu aos 86 anos. Um, e eu estava a ler uma coisa e ele tinha feito aos 85 anos uma das caminhadas na América que requer um grande esforço físico. E, portanto, um ano antes dele falecer, ele tinha esta capacidade física de fazer isto. E, portanto, ele certamente foi uma pessoa, e nós depois em vídeos, que viveu com uma boa qualidade de vida até ao final dos anos dele. E depois eu consigo comparar isso com, por exemplo, o caso mais específico, por exemplo, da minha avó, que tem praticamente a idade que ele tem, mas a minha avó já há cerca de 6 7 anos que tem muito pouco movimento e não consegue, já tem outras e está dependente de outras pessoas, não é? E, portanto, a qualidade de vida, e então aqui foi bastante óbvio ver a qualidade de vida de uma pessoa versus outra, e portanto, aqui quando falamos em só chegar mais longe, mas como chegar mais longe, ok? Pronto, eu sei que divergiu um bocadinho Não, mas faz todo daquilo que sentido, nós é? estamos. Não é só perder peso, não é? Sim, sim. E portanto, o que é que estamos a perder, não é? Exato, Faz exato, todo exato. sentido. E, portanto, e quando falamos da utilização de GLP-1s, os estudos mais recentes que nos indicam é que indicam que há uma perda de peso em que uma grande percentagem acaba por ser de massa muscular. É claro que temos pouca evidência científica ainda, mas os que existem reportam isso e, portanto, não é algo de todo positivo. E, portanto, é isso. É importante as pessoas entenderem que hum, o peso que elas querem perder tem de ser em gordura. Não pode ser à custa de tudo, não é? Portanto, e que o nosso peso não é apenas gordura, não é? Portanto, quando eu vou para a balança e vejo que tenho 80, 90 quilos, eu não tenho 80, 90 quilos de gordura, não é? Eu tenho massa muscular, tenho os órgãos, tenho a água que eu estou a fazer retenção, tenho muitas, muitas coisas. E, portanto, aquilo que me está, de facto, a incomodar e que não me está a fazer com que eu tenha saúde é a gordura. Portanto, eu tenho que focar como é que eu perco gordura e não tanto como é que eu foco no peso em si. E portanto, este é um dos pontos que é importante nós distinguirmos aqui e mostrar o quão é importante nós só perdemos gordura e não, e tentar preservar aqui o máximo massa muscular, especialmente no caso da mulher. Ana, eu queria te perguntar, porque nós já falámos há pouco aqui sobre a questão dos hábitos, o que é que acontece? Há alguém que, por exemplo, neste caso, só recorre a estes fármacos e não muda mais nada. Quando deixar de os tomar, vai voltar exatamente ao mesmo, não é? Porque a lógica é simples. Aquilo que me ajuda a construir resultados é aquilo que eu tenho que manter para conseguir manter esses resultados. Se eu retiro aquilo que me ajudou a construir resultados, então eles naturalmente vão reverter-se.
E neste contexto é importante que as pessoas percebam se querem ficar dependentes destes fármacos para o resto da vida e quais são as consequências de o fazer a longo prazo, sobretudo porque, tal como tu estavas a dizer, ainda há poucos estudos e não sabemos as consequências, naturalmente, a longo prazo. E eles devem ser vistos, eles, em alguns casos, são úteis, são importantes, e é um bocadinho aquela lógica, por exemplo, no contexto de acompanhamento psicológico, nós vemos isto muitas vezes, ou seja, dependendo da problemática e do estado em que a pessoa nos chega, às vezes nós precisamos de medicação para ajudar a pessoa a estabilizar, mas só para conseguir fazer a outra mudança. Então é importante que as pessoas vejam que e percebam que estes fármacos podem ser muito úteis em determinados casos, mas nunca substituem a mudança de hábitos. Ela continua a ser fundamental. Então, no limite, em determinados casos, eles podem ser um complemento, mas nunca um substituto. E acima de tudo, porque a nossa saúde passa muito pela atividade que nós temos diariamente, ou seja, se nós nos mantemos ou não ativos, aquilo que nós introduzimos dentro do nosso corpo, ou seja, a qualidade da nossa alimentação, a qualidade do nosso sono, tudo isto, ou seja, é isto que constrói saúde. Eu posso, em determinada fase, utilizar isto como um recurso e, sobretudo, há pouco tu falavas na questão da motivação e também do risco de saúde, não é? Porque alguém que tem obesidade mórbida e comorbilidades associadas, às vezes há um risco de saúde de vida muito grande. Então pode ser útil, por exemplo, nesses casos, recorrer a estes fármacos como uma forma de começar logo no início a diminuir este risco, e a construir alguma saúde, mas sempre a par com estes hábitos. É inevitável. E se pensarmos a longo prazo, não só construir estes resultados, mas conseguir mantê-los, enquanto eu os tomo, é a janela de oportunidade perfeita para eu aprender como é que eu posso construir uma alimentação equilibrada, não é? Porque se eu tenho uma diminuição do apetite, então, sobretudo para aquelas pessoas que têm impulsos alimentares, é o contexto ideal para eu aprender a comer bem, aprender a incluir as coisas na quantidade certa, a manter-me mais ativa. Estou a conseguir perder peso, então o meu corpo já não faz um esforço tão acrescido, vou aprender a introduzir atividade física na minha vida. É o contexto ideal sempre para introduzir os hábitos, e nunca podem ser utilizados de forma isolada, porque não são sustentáveis. E no fundo é isso, é nós lembrarmos, ok, que a obesidade é uma doença, ok? E portanto, naquele caso tu estavas a dizer, faz todo o sentido utilizarmos, mas no entanto é importante referir é a forma como nós o utilizamos, não é? E não criar esta dependência de que aquela é apenas a única solução. E o ponto que tu estavas a falar, Ana, porque isto leva aqui, e depois eu queria te perguntar isto, Beatriz, porque isto leva aqui a pessoa a diminuir aqui o apetite, e o facto dela diminuir o apetite, como tu estavas a dizer, também leva aqui a algum tipo de carências, não é? Que consequências é que isso acaba por trazer para a pessoa? Olha, aquela que falámos há bocadinho, não é? Ou seja, por exemplo, se uma pessoa ingere muito menos, vamos falar, por exemplo, da proteína, não é? Se existe carência da proteína na nossa alimentação, eu estou a provocar uma perda muito maior da massa muscular, que já vai existir, não é? Devido à perda de peso que eu estou a ter. Se eu não lhe tiver a dar proteína suficiente à minha alimentação, vai ser 1000 vezes mais difícil eu conseguir preservar. Então, isso é um exemplo. Ok. E o que é que acontece aqui quando a pessoa, por exemplo, deixa de tomar? Ok, então pronto, já avançámos. Vamos imaginar que a pessoa conseguiu aqui perder peso, não é? Ahm, certo, ela começa a pensar, ok, não vou tomar isto para sempre, vou agora parar. O que é que por norma acontece? Naquele momento ou a longo prazo? Se calhar começamos naquele momento. Naquele momento, ok. Olha, a minha opinião é que sem a mudança comportamental associada ao tratamento, como a Ana disse e muito bem, é suposto ser complementar, não é? Ahm, a probabilidade de se voltar a ganhar é muito grande, muito, muito grande. E a verdade é que, ou seja, é um medicamento muito recente, não é? Então não existem estudos que mostrem os efeitos a longo prazo, quer sejam os efeitos negativos, quer seja como é que funciona esse tal do reganho de peso
a longo prazo. Existem muito poucos, não é? Mas os que existem mostram que a maioria das pessoas, uma grande percentagem das pessoas, volta a ganhar o peso Eu, após o tratamento. eu vi um agora recentemente que British College, acho eu, que era tipo de 60%. Exato. Porque lá está, ou seja, porque não vamos dizer que são todas as pessoas, mas uma grande parte das pessoas que fazem esse tratamento estão a fazer única e exclusivamente esse tratamento, não estão a fazer todo o trabalho que devia estar envolvido também, que muda o comportamento, a relação com a alimentação, porque, ou seja, e eu acho que isso é muito importante pensarmos, que é o tratamento vai eliminar o sintoma, que é o excesso de peso, imaginemos, não é? Mas a pessoa, como é que a pessoa chegou, ou seja, o que é que levou uma pessoa a chegar a um O estado de excesso de peso. obesidade, não é? Uhum. E isso é importante, ou seja, irmos à causa, porque pode ser a relação com a alimentação, pode ter a compulsão alimentar, pode ter fome emocional. E se todos esses aspectos não forem trabalhados, mesmo em conjunto com o tratamento medicamentoso, é quase que 100% improvável que depois de terminar o tratamento com medicamento consigam manter esse peso, porque as causas continuam lá, ou seja, isso não foi trabalhado. E portanto, isso é o que eu acredito que aconteça na maioria das vezes, que é quando se termina, volta-se a ganhar, quando não há todo o outro trabalho à volta. Pois porque aí o apetite volta, não é? Exato. E portanto, por exemplo, nós como já falámos também nisto vamos falar, por exemplo, e puxando num episódio que eu gravei com a Ana, onde nós falámos sobre o ambiente, não é? Portanto, e falámos que existe aqui o ambiente físico, o ambiente social, o ambiente emocional e o ambiente mental. Se estes ambientes, se eu, por exemplo, se eu em casa, se eu continuo a ter exatamente todos estes alimentos que para mim são gatilhos, não é? Ok, eu quando estou sob o efeito destes fármacos, eu não tenho apetite para os comer, não é? Mas eles continuam lá. Ok, está tudo bem. Mas de repente eu tiro o fármaco. Eles continuam lá. Não é? E portanto vai continuar a acontecer. E portanto, se o ambiente onde eu estou é exatamente igual, os meus comportamentos vão tender exatamente ao mesmo ponto. Ahm, É claro que se calhar aqui existe outro tipo de motivação a tentar resistir, porque visto que já consegui aqui obter estes resultados, mas quer dizer, todos os dias para aquela pessoa, eu creio que vai ser algo que ela vai estar ali sempre a batalhar contra estes ambientes para tentar preservar ao máximo os resultados que teve. E, portanto, estamos a falar de uma pessoa que depois não vai viver uma vida tranquila, não é? Portanto, que não vai conseguir curar a sua relação com a comida, curar a sua relação com o corpo. Ok, que a obesidade é muito mais para além disso, existem muitos fatores, não só estes fatores que nós estamos aqui a falar, existem muito mais fatores genéticos, também existe muito esse ponto. Mas a maioria dos casos que nós vemos acaba por ser muito isso, não é? E isso é fundamental. Ana, e porquê é que aqui as pessoas acabam por também recuperar o peso do ponto de vista emocional? Olha, um bocadinho como a Beatriz estava a dizer em parte, ou seja, eu não trabalho a raiz do problema, né? Será uma relação emocional com a alimentação, será uma perturbação de comportamento alimentar ou qualquer outro fator num dos ambientes da minha vida que me levou, a agir de determinada forma, a fazer determinadas escolhas até chegar à obesidade. Se eu não trabalhei a minha relação com as minhas emoções e com esses contextos da minha vida, então quando eu retiro este fármaco, não é? Aquilo vai continuar a lá estar porque eu não fiz absolutamente nada com aquilo, não provoquei nenhuma mudança. E depois tem muito a ver com a questão da identidade, não é? Porque às vezes nós, mecanismo de defesa, queremos negar determinadas coisas a nós próprios, mas nós sabemos perfeitamente que se eu perco peso porque estou a tomar aquele fármaco, eu sei claramente que é aquilo que está a sustentar a minha perda de peso e que eu não vou ser a pessoa capaz de manter isto no dia que deixar. Então é muito o continuar a ser a pessoa que não perde peso, a pessoa que é obesa, a pessoa que não sabe controlar-se com a alimentação, a pessoa que é sedentária. A minha identidade vai continuar a ser a mesma. E quando este fármaco deixar de me segurar neste que eu honestamente não gosto de lhe chamar estabilidade, porque o contexto da estabilidade é ver
liberdade e segurança de eu saber que estou aqui, é a minha estrutura, é a minha rotina. E isto não é estabilidade, é estar aprisionada como se estivesse dentro de uma redoma e estou ali protegida porque o fármaco está a suprir todos estes sintomas, mas quando eu saio daqui vai estar exatamente tudo igual. É isso, é porque imagina, se aquilo que nós utilizamos para chegar, sei lá, do ponto A ao ponto B não é sustentável, não é uma coisa que nós consigamos manter, não vai ser muito eficaz. Com isto, não significa que não possa ser parte do processo, não possa ser complementar do processo, mas só isso não vai ser eficaz, porque a não ser que, não é? Ou seja, a não ser que estejam dispostos a estar constantemente a tomar um medicamento para o resto da vida. Hum, E há aqui outra questão que eu também gostava de falar, que tem a ver com muitas vezes as pessoas acharem, não é? E agora falamos do contexto e das situações de vida que ao longo dos anos empurram a pessoa para escolhas que levam até à obesidade. E depois a pessoa vê-se naquele ponto de frustração e com imensos problemas à sua volta. E acha que o perder peso, seja lá a que custo for, vai resolver, por exemplo, os problemas no casamento, os problemas no trabalho, a forma como eu me vejo a mim mesma, como se o peso a diminuir na balança fosse um milagre que vai trabalhar todas essas dificuldades por mim. Exato. yeah. Não acontece. E depois há pessoas que efetivamente perdem muito peso e quando vão para a balança e veem aquele número, continuam a não ser felizes. Aliás, nós tivemos um belo exemplo também de uma aluna nossa que passou pelo programa. Aliás, eu recordo-me perfeitamente da primeira vez a chamada que eu fiz com ela. Já queria saber mais sobre a nossa abordagem. E um dos pontos portanto, e estamos a falar de uma pessoa que tinha perdido 20 ou 30 quilos, se não me consigo recordar do valor exato, mas tinha perdido 20 ou 30 quilos. Portanto, passou mesmo de um grau de obesidade, ok? Para um grau mais. E, portanto, já tinha perdido 20 a 30 quilos, mas tinha enviado essa mensagem. E, e um dos pontos que eu reparei que, de facto, naquela chamada a incomodava mais era o facto dela ter perdido esse peso, mas aquilo que ela me via ao espelho não estava correspondente àquilo que tinha acontecido. Então ela constantemente na cabeça dela via isso que tu estavas a dizer. Portanto, ela tinha perdido peso, mas não resolveu todos os outros problemas que tinha na vida dela, não é? E portanto, na cabeça dela ela ainda estava presa àquele corpo que ela tinha e portanto ela não conseguiu transformar a identidade dela. E depois foi exatamente nesse trabalho que nós fizemos. Depois ela acabou também por perder outros 10 quilos, mas o feedback incrível que ela nos deu nem foi a questão de perder estes 10 quilos. Portanto, que nós eu recordo-me que quando atingimos essa meta nem sequer tipo, valorizámos muito, nem sequer foi tipo, fizemos uma grande festa. Não, foi mesmo o facto de ela ter dado o feedback e ela estar emocionada. Eu recordo-me perfeitamente desse vídeo, dela estar emocionada e a mostrar que, olha. Eu antes do programa eu estava bem e vestia as roupas que gostava, mas eu não me sentia como eu me sinto hoje. E portanto isso foi graças a vocês e ao trabalho incrível que tu fizeste também com ela. Certamente eu agora estou aqui a falar e tu já sabes quem é que é. Ao trabalho incrível de mudança de mindset e de criação desta nova identidade que esta mulher neste momento é. Não é? Eu nunca me vou esquecer do dia em que ela me enviou uma mensagem, e lá está, ela quando chegou já tinha perdido imenso peso, e dela me dizer: Ana, eu sei que quando entrei no programa eu já não era fisicamente a mesma pessoa, mas hoje foi o primeiro dia em que eu entrei no ginásio sem sentir a gordinha para quem toda a gente está a olhar. Ou seja, ela disse: agora eu sei que faço parte da pessoa que tem um estilo de vida saudável e equilibrado, que gosta do seu corpo, que se sente confiante. E ela disse sem dúvida alguma que essa foi a maior mudança, porque depois desta ajuda que ela recebeu para conseguir perder peso, ficou a faltar esta parte dos hábitos e da identidade, que é fundamental. Boa. Então, é bom, Pergunta. é bom ou A é segunda mau? pergunta. É bom ou é mau? Beatriz, final, é uma boa solução ou não? Tal como nós falamos dos alimentos, que não existe alimento bom ou mau. Não. Então, é uma ferramenta
assente isso, não é? Que tem os seus resultados e que pode ser utilizada e que pode ter bons resultados para o público que é estudado, e isto é importante, ou seja, eh, para mim não faz sentido uma pessoa que queira perder 3 ou 5 quilos estar a tomar esses medicamentos. Portanto, para o público que é estudado, pessoas com diabetes, pessoas com obesidade, mas nunca de forma isolada, porque de forma isolada hum, vai ser mais uma dieta, mas com um nome diferente, né? Ou seja, vai trazer os resultados rápidos naquele momento, mas não sustentáveis. Porquê? Porque não houve todo o outro trabalho que é necessário de haver em conjunto, da mudança comportamental. E acima de tudo, e não acho que frisar isto é sempre importante, que é ter acompanhamento, ou seja, é um tratamento que pode ser feito de forma complementar à mudança de hábitos e mudança alimentar e tudo mais, com o acompanhamento do médico, do nutricionista, do PT, porque é fundamental ter esse acompanhamento para também garantir que o tratamento não provoca nenhum efeito indesejado. E, Ana, é ou não uma solução? Eu não diria melhor do Concordas que ou não concordas? concordo a 100%. No fundo é isto, ou seja, é útil em alguns casos em específico não é útil para toda a gente, mas mais uma vez, e reforçando aqui a mensagem da Beatriz, é sempre um complemento à mudança de hábitos, e da relação consigo mesma, e nunca só utilizado de forma isolada, porque não é sustentável a longo prazo. É isso, é isso. Eu acho que resumo aqui de, ok, não é algo milagroso, mas também não é um vilão, não é de todo. Acho que também é importante as pessoas também perceberem isso, que pode ser uma ferramenta bastante útil para muitos casos e aliás, nós já discutimos isso também fora, de que pode ser uma ferramenta bastante útil para muitos casos que chegam até nós, ok? Mesmo não só do ponto de vista de motivação, mesmo também o ponto de partida em questão, portanto, são pontos de partida que vão requerer muito mais esforço, muito mais tempo nesta mudança, não é? Portanto, estamos a falar de uma pessoa que, se uma pessoa que tem 40 quilos para perder, é diferente de uma pessoa que tem 10, 15 quilos para perder, não é? Portanto, uma pessoa que tem 10, 15 quilos para perder, em 6 meses, 9 meses ou 12 meses, 6 meses, se calhar já vai ficar ali um bocadinho apertado, mas 9 meses, 12 meses, conseguimos fazer uma transformação de forma natural e enraizada e de identidade dessa pessoa, não é? Agora, uma pessoa que tenha 30, 40 quilos para perder, pode ser uma ferramenta assim útil, porquê? Porque vai ajudar para já, é tentar melhorar logo a saúde daquela pessoa, não é? Porque quanto mais tempo a pessoa passa num corpo obeso, mais risco de doença, portanto, a cada minuto, cada dia que a pessoa passa, aumenta o risco da pessoa desenvolver algum tipo de doença. E, portanto, é importante tentar salvá-la já desse momento, não é? E depois sim construir exatamente, construindo passo a passo. Mas, ora aí está, com este acompanhamento é a única coisa que nós neste momento nós vemos que faz sentido, não é? Portanto, não faz sentido de forma separada, não faz sentido nós também descredibilizarmos a utilidade deste fármaco. Sim, ele funciona e sim, de facto pode ser uma ferramenta a utilizar. Agora, de forma independente para nós não faz sentido, não é? Acho que não faz sentido nenhum. E acima de tudo, eu acho que e também é muito o nosso objetivo hoje é que as pessoas estejam informadas, não é? Ou seja, porque no fundo a decisão vai ser delas, não é? Não vou ser eu que escolho se a pessoa toma aquilo ou não. Mas que possam fazer uma decisão informada e não uma decisão baseada nos resultados incríveis que a vizinha teve, não é? E que saibam efetivamente os positivos, os pontos negativos dentro daquilo que está estudado até hoje, para que possam tomar essas decisões bem fundamentadas e acho que era esse o objetivo hoje também levantarmos essas questões. Não é posicionar-nos muito numa ponta ou noutra, porque sabemos que pode ter os seus efeitos, não é?
Então, se estás à procura de uma ferramenta que faça o trabalho por ti, lamento, mas esta não é a ferramenta que faz o trabalho por ti. É exatamente esse o ponto que nós queríamos tocar. Espero que, e tal e qual como a Beatriz concluiu bem, o nosso objetivo é trazer-te esta informação para que tu faças, porque no final das contas a escolha é tua, mas que tu faças uma escolha informada, baseada em evidência científica, baseada também em experiências, e como a base de tudo para uma transformação tem que ser os hábitos. Isso sim é que de facto é aquilo que traz esta transformação de identidade a longo prazo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto a única coisa que eu te peço é deixa uma review positiva, e já agora vamos abrir também aqui perguntas nos comentários, e portanto deixa aqui nos comentários qual é que é a tua maior dúvida, que nós vamos responder através de um podcast. Muito obrigado, até ao próximo episódio.